Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui num episódio que eu vou dizer pra vocês. Eu tô assim, ó, tô subindo o nível. Tô agora chegando em outro patamar. Agora estou com um convidado aqui que não, na verdade ele é um doutor. Tô trazendo aqui pra vocês com muita honra, com muito carinho, o meu amigo Dr. Bruno. Eu não vou dizer aqui quais são o seu gabarito, as suas formações. Eu quero que ele mesmo se apresente. Dr. Bruno, é um muito prazer ter você aqui no meu, no seu, no nosso Fala Body! Pessoal, com vocês, Dr. Bruno, por favor, meu grande amigo Dr. Bruno, se apresente para os nossos amigos que estão aqui assistindo a gente. Primeiro eu quero agradecer esse convite especial, estou bem entusiasmado. Esse programa vai arrastar multidões, porque afinal não é só sobre fisiculturismo, é sobre Exato. estilo de vida, sobre vida saudável, e eu fico feliz pelo convite. Bom, eu sou cardiologista de formação, fiz clínica médica, depois cardiologista, ecocardiografia, UTI, fiquei muito tempo trabalhando na parte de hospital. E quando eu passei para a parte de consultório, a necessidade de entender o paciente, de avaliar as questões que levam à doença, me fez inclinar para uma outra visão, outro tipo de estudo, estudo da prevenção, estudo do cuidado realmente da causa da doença. Aí eu mudei um pouco o foco, saí do hospital, saí do ambiente intra-hospitalar, e aí fui estudar longevidade, fui estudar medicina do esporte, obesidade, emagrecimento, reposição hormonal, e aí eu acabei mergulhando nessa área que hoje é o que eu mais atuo. Claro, ainda faço muita cardiologia, é a minha essência, mas hoje eu atuo muito mais nessa parte de longevidade, estilo de vida saudável, bem-estar, Sim. maturidade masculina e feminina com qualidade. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é meu e que honra, né? Porque assim, pessoal, e se a gente for pensar bem, como esse programa ele vai ser muito enriquecedor. Sabe por quê? Porque a gente tem tudo um pouquinho na internet, doutor, mas a gente não tem informações de qualidade. Por exemplo, quem hoje não liga a sua internet quer saber como é que faz um treino, uma dieta, uma suplementação, até mesmo o uso de alguma substância, mas não tem ali, talvez, um respaldo com mais segurança. Então, assim, é muito importante que a gente traga aqui nesse episódio de hoje um assunto mais específico, relevante e que a gente possa somar juntos aqui com esse episódio sensacional. Eu já vou começar com uma pergunta logo de cara, assim. Eu quero saber do doutor. Já estou com 41 anos, eu vou puxar esse assunto para mim, tá? Vou assim, vou de leve. Mas quero saber do doutor, assim, doutor. É, vamos dizer, os homens 40 a mais, que ainda existe um tabu na questão de, pô, de fazer um exame, de saber quais são os tipos de exame que ele deve fazer e começar a se cuidar, doutor. Qual que a gente já começa com uma dica para as pessoas que querem começar a ter a melhor qualidade de vida e não sabem por onde começar? 40 anos é um marco, tanto Legal. para o homem quanto para a mulher. Então, eu vi um podcast, ou foi uma entrevista do Sylvester Stallone, do qual ele disse que até os 40 anos a gente vai acumulando qualidades, vamos acumulando saúde, vamos adquirindo várias habilidades, e a partir dos 40 a gente começa a perdê-las. Então, esse 40, essa idade, é um marco, do qual a gente precisa pensar a partir disso, né? Não chegar à natureza e destruir tudo que a gente construiu até os 40 anos. De fato, o nosso organismo muda, tanto o organismo masculino quanto o organismo feminino. Ele vai sofrendo decaimento hormonal, decaimento fisiológico por conta do envelhecimento natural. E ainda bem que hoje, com a evolução da medicina, a gente tem ferramentas para poder conter isso, fazer uma transição melhor, adaptada à performance de cada um e conseguir, apesar dessa virada de chave dos 40 anos, conseguir prosperar e muitas vezes até melhorar. Então, hoje a gente já tem que a idade, ela não impede que a pessoa melhore, que ela assuma uma postura e conseguir melhores performances apesar da idade. Então, a idade não define ninguém e o que define são as escolhas, o estilo de vida, como que ela vai encarar esse envelhecimento,
de forma o qual ela buscando um médico, ela vai ter uma adequada orientação. Então, Perfeito. é importante fazer aquele famoso check-up. Legal. Então, o check-up aos 40 anos envolve exames laboratoriais, hormonais, testes cardiovasculares, teste Uhum. ergométrico, ecocardiograma, ultrassom de abdômen para avaliar a- as vísceras, né, fígado, rins. Então, Uhum. esse check-up geral, bate os 40, é importante passar para poder fazer os devidos ajustes, igual um carro. Né? Sim, Quando o carro faz a exato. manutenção dos 40 quilômetros, ele tem que passar por todo aquele cenário ali para poder evitar que ele tenha problemas. Sim, perfeito. Eu acho que é realmente e é muito necessário, né? Porque as pessoas talvez tenham essa visão que, tipo, ah, eu vou começar a entrar na academia direto sem não ter essa ideia que precisa para você entrar na academia, mesmo que seja para fazer como antigamente tinha, né? Uma anamnese mais específica. E hoje em dia as academias estão mais tipo, ok, se matricula e treina. E é importantíssimo ter essa anamnese para saber como é que tá a sua parte de cardiologia, como é que está a sua frequência cardíaca. Mas, doutor, você tem mais ou menos uma ideia como hoje os seus pacientes, assim, eles estão mais voltados para uma qualidade de vida ou mais voltados só para a saúde e prevenção de doenças ou eles estão querendo mais longevidade? Tudo isso junto, né? Uma coisa Legal. puxa a outra. Então, Aham. quando você busca bem-estar, você busca saúde, quando você busca estilo de vida saudável, tudo isso é uma consequência. Aham. Eles compõem a medicina do estilo de vida. Né? A Legal. medicina do estilo de vida são 6 pilares: uma boa alimentação, uma boa atividade física regular, incluindo treino de força e treino de cardio, manejo e controle de estresse e ansiedade, manejo e controle de substâncias tóxicas, um bom sono reparador e uma Show. conexão social positiva. A medicina do estilo de vida e seus pilares, elas são responsáveis por prevenir as doenças crônicas. Quando a gente fala de doença crônica, a gente está falando de diabetes, hipertensão, dislipidemia, câncer, né? Então, todas essas doenças, elas são potencialmente preveníveis, né? Se você encaixar bem esses pilares da medicina do estilo de vida. Quando se fala em performance, aí a gente tem uma outra ideia, Sim. né? Performance seria a pessoa conseguir executar aquilo que ela se propõe da forma mais efetiva e eficiente possível. Sim. Isso não significa que ela tenha performance e estilo de vida. O ideal é a gente conseguir conectar performance em várias áreas e estilo de vida saudável. Performance pode ser mental, pode ser física, pode ser atlética, pode ser sexual. Sim. Tem várias áreas que a gente precisa trabalhar a performance. E para Bacana. ter uma boa performance, tem que encaixar o estilo de vida. Perfeito. Isso aqui é praticamente uma aula. Tem coisa melhor do que falar com uma pessoa inteligente que entende do assunto, fica muito mais fácil essa comunicação. Doutor, vamos lá. Homem acima de 40 anos que estão com seus níveis hormonais abaixo do que dizem que é o normal, né? Qual que é a sua ideia, doutor, em questão de uma reposição hormonal hoje em dia? Por quê? Eu vejo, por exemplo, lá fora nos Estados Unidos, tem muitos estudos que eles dizem que, tipo, tem o anti-age, né, que é um anti-envelhecimento, que a gente está um pouco atrasado em países subdesenvolvidos nessa questão de hormônios, porque talvez aqui é um pouco mais banalizado. Por exemplo, qualquer tipo de hormônio é já ligado a esteroide anabolizante, já pensa em tamanho, volume, mas eles não pensam, talvez, que seja algo que possa ajudar o homem. Qual que é a sua visão, doutor, em questão de um homem chegar e querer falar pro doutor, eu não tô dormindo bem, tenho uma má alimentação, também tem tudo isso, a gente sabe, né? Bebe, fuma, come super errado, não tem uma vida sexual ativa, e aonde que entra para essa pessoa normal chegar ao ponto de querer usar um hormônio, doutor? Primeiramente, um bom médico ele tem que avaliar a queixa do paciente, qual que é a demanda que ele tem que olhar, ter um olhar de uma forma muito individualizada, entender que cada pessoa é um ser único Boa. e aquela equação, ela é daquela pessoa, não serve para outra. E para montar essa equação, você tem que entender aquela fisiologia, aquele ser humano. Então, definir muito bem, né, essa pessoa de 40 anos, qual o tipo de queixa que ela tem, qual a demanda que ela apresenta, o padrão de performance que ela precisa para que ela esteja satisfeita e feliz. Legal.
Então, entendendo o cenário, daí entra uma boa anamnese, né? Então, é acolher o paciente, entender a queixa dele. Então, a gente não trata exame de laboratório, a Uhum. gente trata A paciente, pessoa. te trata a pessoa. Tem que se preocupar com a felicidade, a integridade da saúde e a capacidade de performance que ela busca. Juntar isso tudo é uma equação. Essa equação tem que ser mexida com muito cuidado, por isso exige muita expertise, Uhum. exige muita experiência. Lidar com o hormônio não é algo simples, é algo que precisa ter muita responsabilidade, tanto da parte do médico prescritor, quanto da parte do paciente que vai receber a prescrição, mas se for feita de uma forma individualizada, respeitando a performance e com o objetivo de gerar saúde, quando a gente fala de saúde, também entra a questão do bem-estar, da qualidade, da autoestima. Então, compor toda essa equação é mexer um tabuleiro de xadrez de forma inteligente. Fazendo isso de uma forma correta, o resultado é maravilhoso. Então, eu sou a Uhum. favor da Legal. reposição hormonal, quando bem indicada, Uhum. bem monitorada, modifica a fisiologia a favor do envelhecimento controlado com qualidade de vida. Para você ter uma ideia, é claro que você tem, né, já experimentou isso por muito tempo Uhum. na tua área de fisiculturismo, Sim. mas os hormônios, eles são verdadeiros otimizadores de resultados, Legal. potencializadores de resultados. Eles não são geradores sozinhos, isolados de resultado. Então, se você tem o que otimizar, se você tem um bom treino, bom estilo de vida, dorme bem, boa conexão social, respeita todos os pilares da medicina do estilo de vida, o hormônio ele é um catalisador. Ele vai te levar lá para cima. E o risco de ter colateral diminui. Tá? Não que não tenha, precisa manter o acompanhamento, mas diminui. Agora, se você não tem um estilo de vida saudável, fuma, perde noite, usa álcool e vai se meter na reposição hormonal, aí é uma bomba catastrófica na tua vida, vai ser muito ruim. Então precisa ser avaliado muitos fatores, mas o objetivo principal do médico e do paciente é o bem-estar, é a saúde e a melhora da performance em todas as áreas. Show de bola, maravilha. Pessoal, siga o Dr. Bruno nas redes sociais. Tenho certeza que todos os dias ele tem dicas maravilhosas lá. É isso aí. Dr. Bruno, seguinte, todos os dias na academia eu ainda ouço alguém dizer o seguinte: ó, o meu médico diz que eu tenho que ficar longe disso. Por que que ainda existe um tabu muito grande da medicina, ou não tanto da medicina, mas com tantos médicos com essa parte de hormônios? A sua visão. Eu vejo isso na minha rotina diária, né? Principalmente quando um paciente vem de outro colega, de outro Uhum. médico, né, que Sim. contraindicou o uso da medicação por ser um anabolizante, e de fato é um anabolizante, mas a questão não é o efeito anabolizante, mas o efeito na fisiologia que ele leva, do resultado satisfatório em cima. Então, o segredo é equilíbrio, é ter equilíbrio e ter o entendimento de cada pessoa como um organismo único para poder fazer de forma assertiva o uso do anabolizante. É muito ainda visto de forma indiscriminada o uso do anabolizante, de forma equivocada. Muitas pessoas criminalizam o uso por não entender, por não, no momento, estar fechado numa caixa e não querer enxergar que a reposição hormonal, como já se tem muitos e dezenas de trabalhos mostrando, feito de forma adequada, com acompanhamento e indicação. Depois a gente pode falar sobre as indicações, mas de forma adequada, o resultado é saúde. É Uhum. saúde. Então, Claro. quem não entende isso, os colegas que não entendem isso, eles não estão a favor da boa medicina, Uhum. não estão a favor da saúde, da prevenção de doença crônica, porque é muito melhor uma pessoa que faz uma adequada reposição hormonal e tem uma composição corporal saudável, é ativo, pratica atividade física e tem um estilo de vida salutar, isso vai prevenir ele de ter doenças crônicas, do que uma pessoa que não faz reposição hormonal, não tem energia para fazer nada, não consegue arrumar uma parceira porque não tem disposição mental, nem física, nem capacidade de abordar uma parceira por falta de autoestima. Então, isso daí vai trazer, com certeza, um cenário muito pior e doenças Uhum. crônicas. Então, é Perfeito. ter esse equilíbrio, é ter esse entendimento que o bom uso vai gerar bons resultados. Perfeito, perfeito. Nossa,
Muito bom. Doutor, eu queria ter uma curiosidade de saber se existe aqueles implantes hormonais masculino também, ou ele é só indicado para a mulher? E duas coisas. O que contém lá dentro vamos dizer, dessa cápsula, vamos dizer assim? Existe masculino também, doutor? Sim, Implantes? sim, sim. O raciocínio é muito parecido, só que o Tá. homem, a gente faz a reposição só de apenas um hormônio, que é a testosterona. Sim. A mulher, ela precisa fazer reposição de testosterona, estradiol e progesterona. Tá. Nos implantes, a gente tem para a mulher o estradiol e a testosterona, e tem a gestrinona, que foi colocado como o chip da beleza, por ela ter ação anabolizante, mas ela é um medicamento que trata diversas doenças na mulher, como endometriose, doença miomatosa, adenomiose, distúrbios menstruais, né? Então, existe uma indicação clínica da qual o uso do implante de gestrinona é muito bem-vindo e controla a doença e muitas vezes faz com que a mulher evite procedimentos cirúrgicos quando feito o uso adequado dos implantes. Então, os implantes, eles são uma via de reposição de medicamento, né, no caso de reposição hormonal, uma via de tecnologia inteligente, onde há uma taxa de liberação estimada diária, isso é feito testes para poder dizer qual a taxa de liberação de cada implante, varia um pouco dependendo do fornecedor, mas se tem em média uma estimativa de liberação que mimetize a liberação fisiológica. Isso já por si Que só bacana. traz um grande benefício, porque quando a gente fala de hormônio, a gente tem que entender que o pico do hormônio ele leva a colaterais. Sim. Então, se você pico é igual a potência. Então, Aham. quanto maior o pico, maior a potência. É maior o efeito anabólico, mas maior os efeitos colaterais. E os implantes, ele tem uma liberação mais estável, tem um pico único, uma liberação mais estável e queda, não tem aquele comportamento Certo. cíclico que tem as formas injetáveis. A outra vantagem é porque a estabilidade que eles geram, por eles terem uma tecnologia de liberação diária, Aham. essa estabilidade ela traz uma, uma preservação fisiológica com menos sintomas de oscilação hormonal. Quando Uhum. você compara, por exemplo, os implantes hormonais com a forma transdérmica ela tem vários vieses. Por exemplo, o viés da própria passagem, a pessoa Aham. pode esquecer, ela pode passar de uma forma menos eficaz num dia, está mais apressada, passa com menos eficácia naquele dia, pode sair na roupa, pode ter o viés da manipulação, Uhum. né? Pode ter vários vieses, inclusive a interação entre o próprio tegumento da pele, que é individual, o meu tegumento não é igual ao seu, a minha Aham. pele não tem a mesma porosidade que a sua e assim por diante. A mulher, ela tem aquele hábito de passar loção no corpo todo e muitas vezes aquilo também atrapalha de alguma forma a absorção. Então essa instabilidade que o gel traz, Sim. muitas vezes não traz eficiência no tratamento. Quando a gente fala de mulher, a eficiência do tratamento é em controlar os níveis de hormônios que acusam a menopausa, FSH alto, LH alto, uma adequada reposição Bacana. hormonal, ele traz esses valores para níveis mais normais. Se Sim. você não tem uma eficácia no tratamento, lembrar que não é só fogacho, não é só fogacho. A mulher precisa proteger a artéria, porque o estradiol é um excelente protetor, um lubrificante das Sim. artérias. Então, Sim. uma artéria sem estradiol, ela fica enrugada, mais propensa a receber o colesterol ruim e formar aterosclerose. A mulher precisa se proteger da osteoporose. Então, não é só apagar o fogacho. Ah, eu fiquei bem, meus fogachos acabaram, eu estou bem controlada, e você faz uma densitometria, ela está com osteoporose. Então, Sim. a reposição ela tem que ser efetiva. O objetivo de uma reposição adequada é a efetividade, é controlar os níveis hormonais, não somente a clínica. E, dessa forma, os implantes eles assumem aí de verdade uma via muito mais eficiente e efetiva no tratamento tanto da andropausa no homem Uhum. quanto na menopausa na mulher. Para os homens, como você perguntou, né, os Sim. implantes hormonais passam a ser uma opção já hoje. Né, a dose é 5, 6 vezes mais elevada do que na mulher, mas é uma opção também estável de liberação, principalmente naqueles homens que têm problemas de colesterol, aonde a forma injetável tem maior potência e sobe mais o colesterol, o que é Verdade. ruim.
e também naqueles que não gostam de ficar levando injeção. Agulhada. Lembrar que a forma transdérmica para o homem não tem potência anabólica, então se ele busca melhorar a massa muscular, o gel não é indicação para ele. Precisa ter uma potência anabólica e só se encontra isso através ou da forma injetável dos implantes. Sim, perfeito. Pessoal, conteúdo de qualidade é só aqui. Não fala, Bore, ó, deixa aqui seus comentários, curta, compartilha. E eu vou colocar aqui novamente na tela o Instagram do meu querido Dr. Bruno. E é isso aqui, ó. Ó, ele só trata das estrelas. Doutor, você tem participação em programas de televisão também, que a gente está vendo aqui. Conta um pouquinho pra gente essa sua parte de comunicador. Ah, muito bom. Eu me criei na medicina raiz, né? Tenho 22 anos de formado, fiz Legal. várias especialidades, mas como o médico raiz que é criado, né, na faculdade não te ensina a comunicação. Tá. Ela te solta para a vida como um nerd da medicina. E Sim, você não tem essa habilidade de se comunicar, nem muitas vezes passar o que você aprendeu. sim, Mas hoje a gente está num mundo onde a comunicação ela é uma ferramenta de trabalho em todas as áreas, inclusive na área da sim, medicina. concordo. E eu acabei precisando me inserir nisso, porque senão, como é que eu ia ter o meu consultório, como é que eu ia poder me comunicar e como é que eu poderia estar aqui mostrando essa mensagem se eu não Claro. tivesse a capacidade de me comunicar. Então, mudei essa chave, entendi que agora o mercado é digital também Sim, e comecei a me apresentar nas redes e as coisas foram se encaixando. Quando a gente se abre assim para o universo, para uma nova ideia, de verdade, de coração, de mente, de alma, as coisas vão aparecendo verdade. e tudo fica conectado. Eu cheguei aqui, né, a gente fez essa conexão e com Sim, certeza esse espaço aqui ele vai bombar, vai sim, com explodir, certeza. porque é exatamente sobre isso. E o fato de eu ir buscando, de eu ir cada vez mais buscando essa parte de informação, de medicina do estilo de vida, as oportunidades foram aparecendo. Claro, Então, claro. recebi convite para participar de reality show na TV. Que legal. Depois recebi convite para ter quadros fixos na televisão, e aí vários convites foram aparecendo, convites em podcast, em TV. Que A rede foi bacana. crescendo, os artistas foram aparecendo, então acabei tendo a oportunidade de acompanhar esse nicho da parte artística, Sim, que é um nicho muito peculiar, né? O imagino. artista ele tem muita dificuldade em várias áreas aí de performance, de estilo de Aham, vida, sim. e aí a gente foi crescendo nessa parte, nessa área, e aí está aí hoje, né, com bastante pessoas envolvidas aí na campanha da longevidade, do estilo de vida. Doutor, parabéns pela essa sua atitude, desenvoltura, porque é muito legal a gente poder conversar sobre assuntos tão, vamos dizer assim, mais complexos de uma maneira simples. E eu acho que isso traz mais conhecimento para as pessoas, né? Porque acaba sendo um assunto que ele tem um pouco de tabu, né? Porque, nossa, você vai falar sobre hormônios, esteroide, mas ao mesmo tempo não é um bicho de sete cabeças. Sabendo trabalhar com uma pessoa que tem todo um estudo, uma formação, fica muito mais fácil e tranquilo. Pessoal, por favor, marca consulta com o Dr. Bruno e Uhum. vamos fazer o seguinte, ó. A gente lança aqui uma preparação, doutor. Vamos colocar um desafio? Se tiver 5 pessoas dispostas a passar com o Dr. Bruno em 90 dias, doutor, você acha que dá para a pessoa, com treino, dieta, suplementação, com seus níveis hormonais alinhados, fazer um antes e depois? 3 meses? 3 meses. Se dá, Dá, vamos não dá? dar. Ou Então é isso aí, ó. Mas a meu papel é transformar pessoas, mostrar novos propósitos, Aí. novas metas e renovar esses propósitos também a cada época. Sim. Isso mantém a pessoa motivada e sempre na rota certa aí da mudança. Perfeito. Então está lançado esse desafio, hein? Quem quiser, entre em contato e vão ter novidades logo mais. Doutor, vamos lá. Eu sempre tive uma dúvida até particular, por usar hormônio muitos anos, já fiz TPC algumas vezes, mas no final, depois de um tempo, eu fiquei com meus níveis hormonais, eles são mais ou menos uns 300, 400, sem uso de hormônios. Então, hoje em dia, fazendo uma reposição, ele é entre 800 a 1000. Porém, eh, se eu um dia pensar em ter um filho,
essa parte. Existe muito esse tabu, né? Ah, você usou hormônio, nunca mais você vai poder ser pai. Então, assim, qual que hoje a ciência traz, tipo, em relação à fertilidade e o uso de hormônio? Primeiro tem que entender a razão do qual a pessoa usou o hormônio, Tá? né? O motivo que ela usou o hormônio. Porque muitas vezes a gente faz o uso do hormônio num paciente que já é hipogonádico, tem obesidade, tem disfunção gonádica ali, tem uma testosterona baixa, você precisa fazer uma reposição até para tirar ele desse platô, tirar Sim. ele dessa inércia e conseguir fazer com que ele ganhe músculo e consiga emagrecer com qualidade. Uhum. Aí, nesse cenário, a gente, depois de um tempo, fazendo uma nova construção metabólica, uma nova construção corporal, entregando uma nova identidade metabólica, ele pode ter a opção de tentar ver se o corpo dele, agora com uma nova identidade metabólica, tem uma produção de testosterona capaz de levar à fertilidade, né? Aham. Então, a gente faz a reversão desse Hum. processo, acreditando que ele também já vai ter numa nova fisiologia, uma melhor função gonádica, melhor reprodução. Boa. O outro cenário, a pessoa que faz uso de anabolizantes de forma estética, de competição, e acaba interferindo na capacidade tanto de produção quanto na qualidade, interfere no nível de fertilidade. Uhum. Isso é reversível na grande maioria das vezes. Na grande maioria. É reversível. Tá. A pessoa precisa fazer um tratamento, tá, de reativação do eixo hormonal, passar por um período aí de um processo de melhora através dos exames de espermograma, vai vendo a evolução da qualidade até dizer que agora sim você já está novamente fértil depois de um período de tratamento. Tem que Sim. ter paciência, Uhum. né, porque é um período que muitas vezes pode demorar meses, tá? Mas na maioria das vezes não é uma sentença a pessoa usar o anabolizante e dizer que ela não vai ser pai nunca. Na maioria das vezes, sim. Sim. Que bacana. Então, Muito boa essa fique informação. animado que quando, quando a patroa decidir, você vai fazer, né, Vou lá no seu consultório fazer todos os submeter-se ao exames. tratamento de TPC Sim. através do HCG, do clomifeno, do FSH recombinante, várias metodologias eficazes para Show. trazer de volta aí a tua fertilidade. Maravilha. Perfeito, doutor. Muito bom. Doutor, vamos lá. Vamos falar agora de um assunto que todo mundo tá na mídia, tá em todos os lugares, que são as canetas emagrecedoras. Eu acho que assim, eu tenho uma opinião, porque eu tô mais dentro de uma academia e tô ouvindo sempre alguma coisa sobre isso, mas eu sou uma pessoa totalmente aberta a opiniões de doutores, médicos, de nutricionistas, enfim, todo mundo da área da saúde que, que entende um pouquinho, né? Todo mundo entende um pouquinho, mas no final a gente tem que saber a verdade de como é que funciona. O meu ponto de vista, doutor, é o seguinte: pelo menos na academia, as pessoas elas têm elas querem um resultado muito imediato. Então elas, ao invés de pensar em fazer toda uma parte de alimentação, toda uma parte fisiológica, ela já quer ir logo para o resultado. Então, o que eu acabo entendendo? Vamos falar o mais comum que tem hoje, que é o Ozempic, né? Depois tem, acho que tem o Manjaro, também tinha a Saxenda, que foi uma das primeiras, né? Liraglutida. Mas assim, o senhor, na sua visão, doutor, é saudável a pessoa já querer. Vou entrar na academia. Antigamente era, vou entrar na academia e vou comprar um pote de whey. Hoje em dia, eu vou entrar na academia, já vou comprar uma caneta de Ozempic, porque eu preciso emagrecer rápido. Eu acho que não é saudável antes de você ter toda uma disciplina, uma organização alimentar, uma princípio de você treinar direito, comer, dormir, se alimentar, para depois sim buscar um outro caminho até chegar no Ozempic. Então eu sou contra o uso de você entrar na academia e já tomar caneta e tipo não mudar nada o seu estilo de vida. Nesse sentido. Mas sou totalmente a favor a uma pessoa que entra na academia, começa a mudar os seus hábitos e tem um aliado nas suas mãos, porque vai ter um resultado. Mas eu acho que ainda está muito assim, aonde, o que, até onde é seguro, até quando usar.
E quando parar de usar? Tem que desmamar? Como funciona? Então, doutor, deixa essa mensagem para as pessoas, o que realmente é uma caneta emagrecedora. Caneta emagrecedora, o Ozempic semaglutida é o princípio. Ele é um análogo de GLP-1, ou seja, uma molécula bem parecida com GLP-1, que é um peptídeo que a gente produz no nosso organismo, que tem várias funções fisiológicas. Várias funções fisiológicas. Controla o apetite, controla a saciedade, ajusta a liberação de insulina pelo pâncreas. Então, tem várias funções. Uhum. Então, essa medicação ela é mágica, porque como ela atua em vários elementos da fisiologia, Sim. ela acaba dando um resultado incrível, efetivo de Aham. emagrecimento. Então, a pessoa usando a caneta, ela vai emagrecer por conta da caneta, mesmo que ela não faça nada de estilo de vida, ela vai emagrecer. Uhum. Vai emagrecer até 1 quilo por semana usando a caneta. Isso é Sim, fantástico ou fantástico. perigoso, Uhum. dependendo de como isso é conduzido. Então, primeiro tem que ver qual que é o paciente, né? Qual que é esse perfil de paciente, para poder dizer que eu sou totalmente contra ou sou totalmente a favor. Vai Uhum. depender muito, como eu falei, o paciente ele é um indivíduo único. Uhum. Muitas vezes você tem um cenário de obesidade, né? O obeso é uma complexidade fisiológica, metabólica, Uhum. neural, bem difícil, do qual a gente precisa abordar com artilharia pesada. É uma guerra. Então você não pode pegar esse obeso e jogar ele sem armadura na guerra. Uhum. Você tem que apoiar, falar do estilo de vida, desenhar para ele a importância dele encaixar e agregar na rotina dele o estilo de vida, mas se você empurrar ele só com as informações, sem as armaduras, ele vai cair no meio da guerra e vai desistir. Uhum. Então precisa colocar armadura na pessoa com obesidade para encarar a guerra da obesidade. Uma armadura importante é o Ozempic, muitas Boa. vezes até para dar autoestima de ver ele emagrecendo, para ele com menos peso ter mais energia, mais disposição para ir para a academia num segundo momento, Uhum. né? Para ele é, acreditar que é possível emagrecer, mesmo que com medicamento, mas a educação do processo de emagrecimento não tem que ser o emagrecimento pelo emagrecimento. Uhum. Tem que entender que a cura da obesidade está no músculo. Total. Então, você vai pegar uma pessoa obesa e a sua função como médico é dizer para ele: não é sobre emagrecer, é sobre emagrecer e ganhar músculo, porque é o músculo que combate toda a parte ruim que a gordura produz, inflamação, as citocinas inflamatórias. Uhum. O músculo ele faz o antídoto disso aí. Então, tem que ganhar músculo. E ganhar músculo é uma outra ciência à parte. É bem Sim, complexo. sim. É bem complexo. Então, primeiro é tirar a pessoa da ilusão que ela tem obesidade e não tem jeito para ela. E às Uhum. vezes, somente através da medicação você consegue dar esse pontapé inicial. Boa. Dizer para ela que o estilo de vida é inegociável, que ela precisa ter esses 6 pilares encaixados, que é isso que vai fazer com que ela largue os remédios. A pessoa só vai conseguir desmamar os remédios quando ela estiver com uma boa composição corporal, com predomínio de músculo. A gente fala mais de 40% da composição corporal em músculo, menos de 20% da composição corporal em gordura, encaixada no estilo de vida. Aí a gente vai começar a desmamar. Porque se você simplesmente, já emagreci aqui 15, 20 quilos, toquei, vou parar, vai engordar rapidamente. O interessante é que quando a pessoa tem um rebote, o rebote ele traz mais comorbidades. É muito mais perigoso a fase de reengordar do que a engorda da primeira vez. Então a pessoa ela volta ao peso pesado dela com síndrome metabólica, com hipertensão, com diabetes, com apneia do sono. Então sempre traz várias outras comorbidades. Por isso que esse processo de sanfona é tão perigoso, esse Uhum. processo de rebote é tão perigoso. Então, se a pessoa não está bem acompanhada, ela corre risco de parar a medicação e engordar tudo novamente e aí ter complicações. Então, a medicação ela é maravilhosa, ela tem várias funções, ela precisa ser bem usada com estratégia e essa estratégia vai depender do indivíduo, vai depender dos recursos que ele tem,
né, da saúde mental que ele apresenta. Então tem que ser uma abordagem multidisciplinar. E tem Sim. um negócio interessante na obesidade, É. que é bem desafiador, que é a fadiga do processo. Então, a fadiga do processo é uma parte da obesidade que a gente precisa ter o apoio da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, do seio familiar, porque muitas vezes a pessoa com obesidade, mesmo atingindo os níveis, ficando magro, ficando musculoso, encaixando estilo de vida, chega no momento que ela simplesmente tem a fadiga do processo e simplesmente chuta o balde e Sim. começa a abandonar os bons hábitos. Sim. Nesse momento que tem que ter ali o suporte Sim. para que não haja, né, a recaída. É muito delicado, a obesidade é complexa. É, exatamente. Perfeito, doutor. Eu acho que foi uma ótima explicação, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Falando do mesmo assunto, que são essas canetas, uma pessoa que não é obesa, Uso que estético. os estéticos, exatamente. É aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Uma pessoa que tem ali uns 3, 4 quilos, mas fala, eu preciso emagrecer, eu tenho um casamento, ou que eu quero ir para a praia. Sempre tem esse tipo de ser humano que querem fazer esse uso. É seguro também? O processo rápido, né? O Então, processo rápido. não existe essa indicação formal Tá, da pessoa usar do ponto de vista estético para emagrecer por um objetivo o Ozempic. Agora a gente sabe que muita gente faz, sim. né? A medicação ela tem efetividade, Uhum. ela vai emagrecer, mas é importante exatamente conversar que esse processo é secundário ao efeito do medicamento, que Sim, traz efeitos colaterais. Não é liso sim, usar o Ozempic, tem um monte de efeito colateral. sim, Por isso que tem que ser bem indicado e bem acompanhado. Muitas vezes, o mau uso do Ozempic queima um tratamento que poderia ser promissor se fosse feito em boas mãos, com boa orientação. Muitas vezes a pessoa usa uma dose errada, tem muito colateral, traumatiza de um jeito que nunca mais ela quer saber da caneta. E aí ela acaba fechando uma possibilidade terapêutica muito eficiente, muito sim. eficaz. Então tem que, não façam da cabeça, não façam, vá em quem tem a expertise do manejo, é uma droga maravilhosa, mas que também pode ser ineficaz se for feita de uso inadequado. Sim, perfeito, A perfeito. pessoa ela quer fazer um emagrecimento rápido, se ela tiver com acompanhamento e o objetivo for a busca do estilo de vida sempre, Uhum. talvez seja uma estratégia válida. Vai depender do cenário todo. Se aquilo for um gatilho, se aquilo for uma isca para que ela tenha, né, autoestima de conseguir encaixar um estilo de vida, tenha disposição, tenha energia, consiga agregar essa rotina para a vida dela, talvez valha a pena, né? Sim, Mas a rigor não tem essa indicação clínica formal. boa, perfeito. É um episódio que eu vou falar pra vocês. Para mim tá sendo um prazer, uma honra, doutor, Obrigado. trazer você aqui com tantas informações de qualidade. Ó, essa consulta aqui hoje está sendo de graça, hein? Deixa seu like aí que vai valer ouro. Antigamente, quando há 20, 30 anos atrás, uma pessoa com 40 anos já tinha uma aparência mais já, mais já judiada, mais castigada com o tempo. Hoje tem pessoas de 70 anos, 80, com uma pele melhor, já tem essa ideia de se alimentar melhor, buscar esses princípios hormonais que rejuvenesce a gente. Você já tem aqui os seus pacientes, por favor, coloca de novo aqui o Instagram do Dr. Bruno. Põe Pode dar o, uma subir? põe o samurai. Cadê? Aqui, ó. Eu, eu de verdade, eu custo 70 anos. acreditar que esse cara tem 70 anos. Vai fazer Com esse 71. cabelo, com esse cabelo, seria um cabelo branco com essa qualidade de músculo, de pele. O que o senhor me diz, doutor? Assim, é um ser específico ou pode ser, ou pode ter outros samurais? Não, pode, a idade não define, né? O que define são suas escolhas, e as suas escolhas só dependem de você. Boa. Então, o segredo da longevidade, a base é o estilo de vida, né? Respeitar os pilares da medicina do de estilo de vida que nós conversamos aqui. Mas um olhar para o decaimento hormonal faz toda a diferença. Então, quando a gente entra num processo de substituição de músculo por gordura, a gente está envelhecendo. Uhum. Então, a resposta contra o envelhecimento é fazer o processo reverso,
que é colocar músculo onde tem gordura. Aí a gente rejuvenesce. E Boa. para colocar músculo onde tem gordura, qual é o segredo da ciência do músculo? É treino bom, descanso bom, sono restaurador, proteína em dose alta e hormônio. Então, quando você perde o hormônio, você perde um ingrediente que é o fermento do bolo. Boa. E a idade vai fazer com que você tenha um decaimento normal. A partir do homem, né? A partir dos 35 anos, geralmente já existe esse decaimento e vai aumentando à medida que vai se envelhecendo. Ao passo que o homem de 60 anos, ele tem ali por volta de 30 a 40% do nível de testosterona de um Imagina. jovem. Então, a depender da performance que ele apresenta, se ele tem 60 anos e performa como um jovem, como a gente tem hoje, né? Homens de 60 anos, CEO de empresa, que treinam, que namoram meninas mais novas, que vão para Uhum. academia, treinam CrossFit com 60 anos, Sim, sim. aí ele vai ter problema com esse decaimento hormonal fisiológico. O GH é outro hormônio que ele tem o mesmo comportamento da testosterona, é igual, Sim. igual, pico no sono, né, manutenção com a idade, queda com a idade. O idoso, ele tanto o GH quanto a testosterona, ele perde o pico do sono, Uhum. então ele já não tem aquele benefício tão restaurador hormonal Sim, durante o sono. Daí a sim, importância de fazer a suplementação, a reposição hormonal. sim. Porque com a reposição hormonal, você consegue frear o envelhecimento. Uhum. Frear o envelhecimento. O GH ele tem uma excelente ação na pele, então muita gente usa, não que seja uma indicação formal, não é, Sim. mas muita gente usa com o objetivo de anti-aging, Uhum. anti-aging, né? Mas não é essa a indicação dele. Uhum. Mas as formas naturais de preservar o meu eixo de GH é a melhor abordagem. A melhor abordagem é fazer um bom estilo de vida para preservar meu eixo natural de GH, um sono bom, um manejo de ansiedade e de estresse, porque o cortisol alto baixa o Sim. GH, e repor a testosterona, que é o hormônio que a gente tem muitos estudos, muito conhecimento para fazer uma reposição e deixar a pessoa otimizada no nível de performance que ela quer, entendeu? Você tem o homem mais pacato, fazendeiro, que não tem, fica em casa, não é da cidade, né? Então tem uma vida mais calma. Talvez o nível de testosterona dele de 400, 500 seja ok para a rotina dele. Agora, Aham. se você pega um cara do teu perfil, que daqui a 20 anos, com 60 anos, vai estar treinando forte na academia, Uhum. casado, com vários filhos pequenos ainda, né? Não é isso? É isso aí. Qual vai ser o teu nível de testosterona? Uns 3.000 no mínimo. Oxe! Mas é Batata. interessante, né, que Sim. a gente tem que falar de uma coisa importante que é a sensibilidade do receptor. Legal. A sensibilidade do receptor. Não é só o nível de testosterona que importa. Você Uhum. pode ter 5.000 de testosterona e estar impotente. Aham. Você Verdade. pode ter 5.000 de testosterona e estar sem disposição. Boa. Pode ter 5.000 de testosterona e perder massa magra, porque o teu receptor está disfuncional. Legal. Então, você precisa ter uma equação muito bem alinhada. O GH, ele é um sensibilizador do receptor de testosterona. Uhum. Você sobe muito texto, repõe de forma indiscriminada, 5.000 de texto, teu GH natural é baixo, teu receptor não tem tanta sensibilidade, você já envelheceu. Hum. Não adianta ter uma multidão de testosterona lá fora se a porta não abre para ninguém entrar. Sim. E aí é o resultado. É muita texto lá fora, pouca texto dentro da célula fazendo ação. E o resultado, o impacto no bem-estar, no estilo de vida, não se mantém. Então, não é 3.000, não é 5.000, é o suficiente para o Para ter um. perfil de cada um, Uhum. que pode ser 700, pode ser 800, pode ser 1.000. E isso é individual. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutor, infelizmente, estamos chegando no final do nosso episódio. Sério? Sério, passou Que tão isso? rápido que Meia foi, hora? que foi assim, ó, um episódio para mim sensacional, com tanta informação bacana. Pessoal, muito obrigado por seguir a gente nas redes sociais. Mas antes, doutor Bruno, deixa uma mensagem para os nossos seguidores que gostariam de entrar em contato com o senhor, que não tem talvez essa motivação, ou não sabia como, pô, eu sabia que existia um médico mais focado em qualidade de vida, longevidade. Então, deixa aquela mensagem para motivar nossos seguidores, doutor. Então, a mensagem que eu deixo a vocês é que a melhor forma de se prevenir de doença crônica, e doença crônica é que leva a maior parte dos envelhecimentos, é
adotar um estilo de vida saudável através dos pilares da medicina do estilo de vida. Boa alimentação, bom treino, cardio, treino de força, manejo do sono, manejo de estresse, manejo de ansiedade, uma boa conexão social e manejo dos tóxicos. Essa é a base. Começou a envelhecer, começou a perder performance, procura um médico. A medicina está bem ampla, bem farta, bem à vontade de acolher a pessoa que já começou a sentir o impacto da sua performance na rotina, exatamente para alinhar a fisiologia, fazendo reposição hormonal, melhorando a parte de vitamina, melhorando e dando dicas de como otimizar de forma natural todos esses elementos para construir uma fisiologia em um organismo que seja capaz de te tornar produtivo e feliz com uma boa saúde. Perfeito. Pessoal, então, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fala Body!